Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aulinha de redação dissertativa. Eu sou a professora Fernanda Gomes e espero que vocês gostem aí da visão que a gente está dando sobre essa redação, com dicas. A gente teve a aulinha 1, né, onde a gente falou sobre a estrutura da redação. Hoje a gente vai para a aulinha 2. Muito obrigada quem está aí nos acompanhando, né? Nessas aulas aí de redação. E hoje a redação dissertativa, a gente vai pegar um exemplo de um texto pronto para vocês enxergarem como que é feita. Para a gente relembrar, na nossa primeira aula, a gente ensinou essa seguinte estrutura aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, na introdução, a gente colocou para vocês que é interessante a gente jogar o tema e citar uma problemática, ou seja, algum problema a respeito do tema. Agora, o tema é fundamental, ele tem que aparecer mesmo. Então, a gente cita o tema, uma problemática, e a gente pode também citar dois fatores, ou seja, dois argumentos que a gente vai usar para discorrer sobre o nosso tema. Pode ser duas causas, uma causa e uma consequência, enfim. O importante é a gente saber que a minha introdução, ela resume o texto todo. Desenvolvimento, a gente sugeriu a vocês que fizessem dois parágrafos. O primeiro parágrafo, fator 1, a gente falaria só sobre o fator 1, que a gente citou na introdução. E o segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente falaria só sobre o fator 2, que a gente também citou. Agora, não precisa citar os dois fatores aqui, é sugestivo. O importante é você mostrar o tema aqui. O desenvolvimento a gente está fazendo com dois parágrafos, mas a gente pode fazer com um parágrafo maior, com 3 parágrafos, só que é aconselhável assim, porque fica mais prático para a gente. A conclusão é o último parágrafo da redação. A gente retoma o nosso tema com outras palavras, mais o que a gente chama de proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? A solução para o problema que a gente levantou. Isso daqui é o básico que a gente tem que saber sobre a redação. Então, é interessante a gente ter essa estrutura em mente. Eles vão dar o tema, a partir do tema a gente elabora uma problemática, a gente pensa em dois fatores e prepara essa estrutura para começar o nosso rascunho. Então, agora, o tema que eu separei de exemplo para hoje, meninos, foi esse aqui, ó. Vamos acompanhar comigo. O tema foi a realidade da escola inclusiva no Brasil. Eu preparei aqui para vocês verem uma redação com 4 parágrafos, que são os parágrafos do modelinho que a gente está treinando. A gente tem aqui o primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução, vamos pôr aqui o I de introdução, os 2 parágrafos aqui do desenvolvimento e o último parágrafo, que é o meu parágrafo de conclusão. A gente também nota que o tamanho dos parágrafos é mais ou menos igual, o tamanho aqui é padronizado, porque fica muito feio a gente fazer, por exemplo, uma introdução grandona, um desenvolvimento pequenininho, ou seja, parágrafos de proporções diferentes. É interessante seguirem mais ou menos o mesmo número de linhas. Eu aconselho mais ou menos 6 ou 7 linhas em cada parágrafo. Beleza, depois a gente vai fazer uma aula comentando só a questão da estética da redação, só sobre a letra, sobre como que faz para poder obedecer à margem, essas coisinhas, tá? Mais de detalhes. Agora vamos lá.
O meu tema foi a realidade da escola inclusiva no Brasil. Este tema, o que é mais importante nesse tema aqui, escola inclusiva? Então, onde tem que aparecer a questão da escola inclusiva? Eu já tenho que apresentar aqui na minha introdução esse tema. Esse primeiro parágrafo, a gente vai começar ele diferente porque a gente vai começar com uma citação. Isso pode acontecer. Olha só como é que eu comecei. Segundo Thomas Hobbes, é papel do Estado manter o bem-estar social. Analogamente a isso, a escola deve ditar regras a fim de minimizar os preconceitos e as desigualdades. Todavia, no século XXI, o papel estatal não é plenamente executado. Dessa forma, a falta de inclusão nas escolas de indivíduos diversificados e o preconceito enraizam a problemática. Então, vamos ver como que foi trabalhado isso aqui. A gente começou com uma citação aqui de Hobbes, né? Segundo Thomas Hobbes, é papel do Estado manter o bem-estar social. Essa citação, ela é uma citação coringa. Por quê? Porque ela vale para qualquer tema, dá certinho para encaixar outros temas aqui. Então, a gente pode, se quiser, começar para sempre assim com uma citação, não tem problema. A gente disse que o Estado deve manter o bem-estar social. Aí, então, o que a gente vai dizer depois? Já vai inserir o tema. A escola tem que ditar regras para minimizar preconceitos e desigualdades. Já incluí aqui o tema, né? A gente falou da escola. E aí a gente já deu mais ou menos uma deixa aí, preconceito e desigualdade, né? Já que a gente está falando da questão da escola inclusiva. Aí eu apresentei o todavia. O que é o todavia? É o meu conectivo de oposição. Ele vai mostrar aqui que eu vou entrar com o problema. Ou seja, o Estado tem que manter o bem-estar social, porém, todavia, né? Do contrário, não está sendo feito. Está dando algum problema aí. Aí entrou a nossa problemática. O papel estatal não é plenamente executado. Já julguei a minha problemática aqui. Então, eu apresentei o tema, a gente está falando sobre a escola, né? A questão de desigualdades, principalmente. Entrei com a minha problemática e agora eu vou fechar o parágrafo já deixando aqui a citação dos meus fatores. Dessa forma aqui é um conectivo para poder fechar o parágrafo. A falta de inclusão nas escolas de indivíduos diversificados e o preconceito enraizam a problemática. Então, quais são os dois fatores que eu citei aqui, né? A falta de inclusão de indivíduos diversificados e o preconceito. São dois fatores que eu já vou apresentar no meu desenvolvimento. Então, meninos, vamos começar aqui o desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, a gente começou com esse conectivo aqui. A priori, você pode também começar sempre este parágrafo com esse conectivo indiferente do tema. A gente vai sempre citar opções de conectivo e eu aconselho vocês a escolherem aqueles que vocês mais se adaptam para poder usá-los sempre. A priori, né, significa assim, primeiramente, a princípio, deve-se analisar o plano político que corrobora a homogeneização da sociedade. No Brasil, entretanto, o governo pouco se mobiliza acerca da necessidade de incluir as minorias. Como consequência, a área educacional também não é inclusiva e testemunha diariamente cenas de intolerância devido à falta de incentivos governamentais à aceitação das diferenças. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu apresentei o meu primeiro fator, né? Quando eu falo sobre a homogeneização da sociedade, a gente fala que todos deveriam ser tratados por igual, principalmente no ambiente escolar, né? No entanto, não está sendo inclusivo. Então, eu estou argumentando aqui a questão
dos indivíduos diversificados, que foi o fator 1 que eu citei lá. Vocês estão observando, gente, que eu estou colocando mais ou menos 3 frases em cada parágrafo, né? A gente escreve um pouco, ponto final. Escreve um pouco, ponto final. Tá? O ideal é que cada parágrafo tenha 2 ou 3 frases, mais ou menos. A gente não pode fazer uma frase muito compridona, né? Porque se a gente fizer uma frase só, a gente vai errar. É o parágrafo frasal que chama. Bom, vamos lá então para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente começou com esse conectivo aqui. Ademais, quer dizer que eu vou acrescentar uma ideia. Esses conectivos, eles não devem faltar. Eu não posso começar parágrafo sem eles. Isso aqui se chama coesão. A gente tem que juntar as ideias. Então, o que eu vou falar aqui nesse segundo parágrafo do desenvolvimento? Eu vou falar aqui sobre o meu fator 2. Então, já vem coisa de preconceito aqui. Então, vamos lá. Ademais, vale ressaltar a importância do plano social na manutenção da exclusão das escolas. Muitas práticas consideradas culturais são, na verdade, heranças preconceituosas e intolerantes que se perpetuam no cotidiano. Dessa forma, com as ideologias ultrapassadas em mente, é evidente a causa dos altos índices de evasão escolar, já que muitos brasileiros são vítimas de agressões no ambiente estudantil. Então, vejam bem, aqui eu coloquei o conectivo para poder inserir a minha segunda ideia, o meu segundo fator. Coloquei aqui já sobre o preconceito, retomei aqui o segundo fator e argumentei sobre ele. Aí a gente coloca informações. Se eu quisesse citar coisas aqui também poderia. Então, a gente fez aqui, comentamos mais de uma frase, né? Fechamos o meu parágrafo. Falamos do problema aqui do preconceito, agora a gente vai para o parágrafo da conclusão. Nesse parágrafo aqui da conclusão, é obrigatório começar com o conectivo conclusivo. E aqui a gente escolheu por conseguinte. Por conseguinte é sinônimo de portanto. Aí quem gostou desse conectivozinho aqui pode usar. O que tem que ter no meu parágrafo de conclusão? Aqui eu vou retomar o meu tema e vou inserir uma solução. Então, olha só. Por conseguinte, a falta de diversidade na educação brasileira é fundada nos planos sociais e políticos. Dessa forma, o Ministério da Educação deve elaborar campanhas que enfatizem a necessidade de respeitar e acolher todo tipo de diferença por meio de propagandas nas mídias. Além disso, o governo deve promover cursos de especialização que instruam profissionais da educação acerca de melhores maneiras de inserir e educar diferentes estudantes. Dessa forma, o Estado se aproximará da teoria robesiana. Então, pessoal, olha só. A gente julgou aqui o tema com outras palavras, é claro, não é copiou e colou. A gente fez uma alusão a ele. A falta de diversidade na educação brasileira é fundada nos planos sociais e políticos. Beleza. Agora a gente vai julgar a solução. A gente apresenta aqui uma autoridade, um órgão, uma instituição, alguém de onde vai sair essa medida. Então, quem que a gente citou? O Ministério da Educação. Ele deve elaborar campanhas que enfatizem a necessidade de respeitar e acolher as diferenças. E qual foi o meio, como vai ser feito isso? Propagandas nas mídias. Depois a gente citou uma segunda solução. Olhem que o conectivo, além disso, está acrescentando essa ideia. Além disso, citamos outra autoridade aqui, o governo. O governo deve promover cursos de especialização, a segunda medida, que instruam profissionais da educação acerca de melhores maneiras de inserir e educar diferentes estudantes.
foi já uma segunda solução para o caso. Então, a gente citou duas soluções com as autoridades e o modo como deve ser feito. Dessa forma, eu vou fechar o meu parágrafo. O Estado se aproximará da teoria robesiana. Olha que interessante que a gente fez um ciclo aqui na redação. A gente começou a nossa redação citando Thomas Hobbes, que é papel do Estado manter o bem-estar social. Quando a gente começa a redação fazendo uma introdução assim de citação, a gente cita um pensador, um filósofo, alguém de renome. Se eu iniciei com essa citação, a gente vai fechar a redação voltando nela, para a gente poder dar aquela, fechar aquele círculo aqui das ideias. Então, eu voltei nela. Por exemplo, vamos supor que no desenvolvimento eu tenha citado alguém, alguma pessoa importante. Aqui no desenvolvimento, eu não vou retomar a citação na conclusão. Eu só vou retomar aqui se eu abrir com ela. Eu abrir minha redação com esta citação do Thomas Hobbes, vou fechar aqui a minha redação. E é igual eu disse, uma citação coringa que dá para fazer para qualquer tema, tá? Então, meninos, aqui a gente já tem uma ideia geral, de como é uma redação montadinha, os conectivos que a gente tem que usar para essa redação e a estrutura a gente já tinha visto na outra aula, como que a gente vai elaborar aí a estrutura da redação. Eu aconselho vocês, estudantes aí de Enem, de concursos e vestibulares e afins, que vamos copiar, gente, essa redação, Vamos copiar esse modelo e outros modelos que a gente vai trazer, porque quanto mais a gente copia, mais a gente vai ficar familiarizado com esse vocabulário, mais a gente acostuma com os conectivos, e aí a gente pega uma redação sobre educação, memoriza alguns dados sobre ela. Depois a gente vai pegar outras redações sobre outros temas, uma redação sobre segurança pública, vamos pegar sobre algo no âmbito social, vamos pegar algo de meio ambiente. Então, nós vamos pegar um leque de temas, vamos pegar uma redação sobre cada um desses setores aí e vamos treinar ideias, tá? Para poder a gente já ir para a nossa prova, para o nosso processo seletivo aí com as ideias já prontinhas na cabeça, já bem trabalhadas, tá? Então, meninos, eu vou ficar por aqui. A gente viu hoje um exemplo de uma redação pronta na área da educação. Depois a gente eu creio que na próxima aula, nós vamos falar sobre uma estética redacional, como que a gente deve fazer, trabalhar certos detalhes da redação para apresentá-la bem. E vamos tirar dúvidas, vamos fazer uma aulinha de dúvidas, sobre que letra a gente tem que fazer, será que é a letra cursiva de forma, como que a gente tem que fazer o parágrafo, título, será que a gente vai dar título? Então, se você está curioso, vamos aguardar a próxima aula que vai vir muita coisa boa por aí. Eu espero que vocês estejam gostando aí das dicas, que a gente está instruindo aí vocês a fazerem. E no mais, dá aquela curtida aí, compartilha com os amigos, inscrevam-se aqui no canal para vocês acompanharem outras aulas aí de redação dissertativa, tá bom? Então, pessoal, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus.